Seu filho começou a gaguejar? Você fica sem saber o que fazer e preocupada, com medo dessa gagueira persistir para sempre? Nesse vídeo eu vou falar sobre como agir nesse tipo de situação. Antes de mais nada, nós precisamos saber o que é fluência. E a fluência é a característica da fala espontânea que flui de maneira natural, sem rupturas. Por outro lado, quando eu tenho quebras na fala, como repetições e bloqueios, essas rupturas são denominadas disfluências. E quando as disfluências aparecem com muita frequência na fala, é que temos um caso de gagueira. Ok, seu filho está gaguejando e você não sabe como lidar, certo? Então eu vou te convidar para fazer um teste rápido agora aqui comigo. Eu vou demonstrar alguns tipos de disfluências e eu quero que você anote quais desses tipos o seu filho apresenta. Eu vou enumerar cada uma delas e você pode anotar só o número, tá bom? Então vamos lá. Disfluência número 1. Repetição de sílabas. Cadê o papai? Disfluência número 2. Bloqueio. Pega a bola pra mim. Disfluência número 3. Prolongamento. Eu vi o gato. Disfluência número 4. Repetição de som. Eu quero comer. Disfluência número 5. Hesitação. Eu quero tomar leite. Disfluência número 6. Revisão. Eu fui na escola. Disfluência número 7. Repetição de palavra. Mãe, eu quero. Disfluência número 8. Repetição de frases. Eu não quero comer, eu não quero. Anotou? Então vamos aos resultados. Se a maioria das disfluências que o seu filho apresenta estão entre as 4 primeiras, é mais provável que seja realmente um caso de gagueira. E principalmente se ele tiver alguns movimentos associados à fala, como levantar a sobrancelha ou piscar forte, balançar a cabeça. Se a maioria das disfluências que ele apresenta estão entre as disfluências de números 5, 6, 7 e 8, provavelmente elas ocorram porque ele ainda está num período de aquisição e desenvolvimento da linguagem, mas preste bastante atenção. Essas disfluências não devem durar mais de 6 meses. De qualquer forma, em ambas as situações, é importante procurar ajuda profissional de um fonoaudiólogo, porque além da tipologia das disfluências, existem outros fatores de risco para a gagueira que devem ser considerados, como por exemplo o gênero. Meninos têm a maior probabilidade de desenvolver uma gagueira persistente do que as meninas, uma vez que a proporção da incidência da gagueira é de 4 homens para cada mulher. Dentre muitos outros fatores que devem ser analisados e avaliados cuidadosamente. Ok, mas depois de toda essa explicação, você pode estar se perguntando como agir com uma criança que gagueja. E essa é a dica de hoje. Sempre ouça a criança com atenção, demonstrando maior interesse pelo conteúdo do que ela está dizendo do que pela forma com que ela fala. Não interrompa ou fale pela criança. Não corrija a fala dela ou a chame de gaga. Mantenha o contato visual, olhos nos olhos, enquanto estiver falando. Converse numa velocidade de fala um pouco mais lenta, mas sem perder a naturalidade. Use palavras simples, frases curtas e faça uma pergunta de cada vez. Não compare a fala dela com a de outras crianças. Procure expressar sentimentos não verbais. Sorria, dê carinho, abrace. Mostre para a criança que você sente orgulho dela. Todas essas dicas propiciam situações agradáveis de comunicação. Na semana que vem eu vou dar dica para os professores de como lidar com alunos que gaguejam em sala de aula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo para mim, de se inscrever no canal e seguir Dicas da Fono em todas as redes sociais. A comunicação é essencial a todos. Comunique-se!